Agora eu vou chamar para a nossa conversa sobre o assunto mais palpitante do momento, que eu acho que ninguém nem quer saber de inflação. Todo mundo, se bem que pode ter um efeito na inflação, todo esse tarifaço do Donald Trump, mas todo mundo está ansioso pelas cenas dos próximos capítulos. Então, vamos conversar com Rubens Barbosa, ele, ex-embaixador do Brasil em Washington, que entende muitíssimo desse riscado, é também presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Muito obrigado. Não sei se eu pronunciei corretamente, se é IRICE ou IDC. Se for IDC, o senhor me corrija. Embaixador, muito obrigada pela sua participação no Mercado Aberto. Quero já lhe perguntar, embaixador, ontem, nas duas entrevistas que deu, o presidente Lula disse assim, olha, a gente vai tentar negociar antes, mas chegar em 1º de agosto, se os Estados Unidos impuserem 50% de tarifa aos produtos brasileiros, a gente vai devolver com 50%. Isso pode escalar, então, até chegar a uma tarifa de 1 milhão. Mas a gente sabe que, na prática, isso é pouco viável, ou, aliás, é inviável, porque machucaria muito as empresas brasileiras, a indústria nacional, o agro nacional também. Quais são os caminhos diplomáticos diante de desígnios personalistas, líderes tão personalistas e populistas como Trump e Lula? Qual o caminho que a diplomacia, se é que há caminho para a diplomacia avançar, embaixador? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Olha, nós estamos numa situação muito complicada, porque nós estamos ainda pensando em resolver essa questão com critérios anteriores à eleição do presidente Trump. O mundo mudou, as condições são diferentes, né? Então, nós temos que deixar de lado a parte política, já está resolvida ontem, anteontem, chamaram o encarregado de negócios, já deram, né, uma resposta muito forte, muito dura, de não aceitação de ingerência interna no Brasil, a defesa da soberania. Então, isso já foi feito. Agora, a gente tem que concentrar na negociação comercial. Nós temos que contar com a aliança das empresas brasileiras. É muito importante a participação das empresas nessa negociação, porque vários produtos brasileiros afetam muito o mercado americano, as empresas americanas. As empresas americanas podem ser aliadas nossas. Então, esse é o primeiro ponto. O governo está fazendo um grupo de trabalho com o governo e com os empresários, acho que é positivo. Agora, a retórica tem que ser técnica, não pode ser política, ideológica, partidária, porque isso vai complicar. E o presidente disse ontem que ia aplicar a lei de reciprocidade. Como você falou, a lei de reciprocidade não determina que a reciprocidade deve ser estrita, quer dizer, 50% de tarifa sobre o Brasil, 50% de tarifa sobre os Estados Unidos. Não é isso. A lei prevê uma série de alternativas que podem ser aplicadas pelo Brasil, e eu acho que é isso que tem que ser discutido, né? Redução de tarifas para alguns produtos, eliminação de restrição não tarifária para outros. Vamos ver como é que sai, mas o caminho é esse. E nós temos que estabelecer canais de comunicação. É uma coisa inacreditável a inércia do governo brasileiro, que enquanto a oposição estava trabalhando em Washington e Miami contra o governo aqui no Brasil, o governo brasileiro não estabeleceu nenhum canal de comunicação direto, nem com a Casa Branca, nem com o Departamento de Estado, e foi apanhado aí, né, com essas medidas, sem estabelecer nenhum canal de comunicação, sem ter estabelecido nenhum canal de comunicação há 8 meses, desde a eleição até a posse do presidente Trump, até hoje. Embaixador, deixa eu pegar desse ponto, porque ontem eu até conversava com um alto assessor ali que trabalha diretamente com o Geraldo Alckmin no Ministério de Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior, e ele me dizia que eles fizeram inúmeras reuniões com o Departamento de Estado americano, inclusive a última foi na sexta-feira passada, e eles foram tranquilizados. Eles disseram, olha, fiquem tranquilos vocês, porque o presidente Trump vai estender a entrada em vigor das tarifas até 1º de agosto, então a gente ganha mais um tempinho para negociar, mas vocês não têm nada para se preocupar.
e de repente foram pegos de surpresa na quarta-feira com esse anúncio de 50% de tarifa do Trump. Eles disseram assim, é muito difícil você negociar, na verdade há essa negociação que é capitaneada por Geraldo Alckmin, mas é muito difícil você negociar com o Departamento de Estado que não é empoderado, com uma diplomacia que não é empoderada e que a Casa Branca toma uma atitude, na verdade se restringe ao presidente Trump, tirando a cartola, tirando a cabeça dele. Então, eu acho que isso impõe mais um desafio, né? Um desafio adicional para a diplomacia, de como ela trabalhar. E aí, o que eles aventam nesse cardápio de retaliações, não precisa ser uma sanção de tarifa de 50% ou mais, mas pode ser, por exemplo, a quebra de patentes de medicamentos, setor farmacêutico. Isso foi tentado lá no contencioso, no início dos anos 2000, quando houve um contencioso Brasil e Estados Unidos acerca do algodão na Organização Mundial do Comércio, e o Brasil venceu esse contencioso. Os Estados Unidos foram obrigados a pagar, acho que, milhões de dólares para os produtores brasileiros, porque subsidiavam os produtores de algodão americanos. Uma retaliação assim dessa funcionaria, né? E aí eu fico muito mesmo, assim, totalmente assustada e paralisada, porque eu não imagino qual o canal de negociação, que é o que o senhor falou, também não existe um direto com a Casa Branca, né? Olha, essa questão das negociações do Alckmin foram muito positivas. Ele estabeleceu realmente contatos, mas foram contatos de agora. Então, ele estava negociando, teve essa notícia que você relatou aí, mas como não havia nenhum canal de comunicação com a Casa Branca, com o presidente Trump, a oposição conseguiu incluir o parágrafo inicial dessa carta. Então, esse parágrafo inicial da carta foi colocado sem conhecimento dos técnicos. Então, agora, a negociação tem que ignorar essa questão e não atacar o presidente por causa disso e voltar a ser técnica apenas. Essa possibilidade de você colocar patentes, isso aí eu acho que poderá dar mais confusão, porque a reação dos Estados Unidos, quando a gente propôs isso na questão do algodão, criou grande sensibilidade e eles imediatamente reagiram, né, e cederam na questão da negociação do algodão. Agora é diferente, eu disse no começo, né, nós estamos vivendo outros tempos, a gente não pode julgar as bases da negociação como era antes do Trump. Então, essa questão da aplicação de medidas contra patentes, direitos autorais e tal, isso pode não funcionar, porque isso vai ser interpretado como uma medida ideológica contra as big techs, contra as companhias grandes, que têm um poder hoje muito forte junto ao governo americano. E pode não dar certo. Eu acho que o melhor seria, como tática de negociação, contar com o apoio das empresas que estão afetadas aqui, para que elas conversem com seus parceiros americanos, para eles também pressionarem o governo americano e fazer uma negociação técnica, como eu falei, redução de tarifas e eliminação de restrições não tarifárias. Se você vai colocar como retaliação medidas restritivas a uma área muito sensível dos Estados Unidos, nós não temos cacife para comprar uma briga dessa escala com os Estados Unidos. O Brasil hoje, como você mencionou, tem uma fração só do comércio americano. Nós estamos com essa situação de falta de diálogo político, econômico com o governo Trump por questões ideológicas. Então, ontem, numa entrevista, o presidente disse que quando tiver um assunto, que é verdade, que ele não tem falado com o Trump e tal, mas quando tiver um assunto muito importante, ele não hesitará em falar com o Trump. Qual é o assunto mais importante que existe hoje do que esse que nós estamos conversando? Eu fiquei pensando a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa.